Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, internauta, que enviou a pergunta de hoje. Gente, mais uma vez eu quero chamar a atenção para isso. Por favor, prestem bastante atenção quando vocês escreverem as suas histórias para que eu possa comentar aqui no blog. Vou ler brevemente a mensagem dessa amiga internauta e vou até me atrever a encaixar uma pequena palavra para que eu consiga respondê-la. Senão a mensagem fica sem sentido e acaba me prejudicando. Algumas delas eu realmente não consigo entender e peço que vocês pelo menos releiam depois que escreverem a mensagem para ver se ela está realmente fazendo sentido, ok? Então tá aqui a mensagem dela. Olá, Dr. Douglas, tenho 21 anos, mas sou casada desde os 16. Depois que tive faltou uma palavra, aos 17, meu marido mudou de uma maneira extremamente humilhante. Ele já chegou por várias vezes a me agredir. Então esse minha eu vou pensar que é a minha filha, ok? Mas não sei se por medo ou por outro sentimento, não me abro com ninguém. E me sinto muito infeliz. E às vezes ele fala que eu não conseguiria nada sem ele. Quero me separar, mas não sei como agir ou como falar. Bom, então eu coloquei o minha filha, é uma dedução, pode ser que eu esteja errado, mas isso não irá influir no que eu vou colocar para você, tá bom? Olha só, 21 anos, muito jovem, casou-se aos 16, não sei se casou-se grávida, se casou-se grávida, mais uma vez eu falo aqui para as pessoas que nos assistem. Gente, uma vez que as pessoas engravidam, não necessariamente casar é a solução. Às vezes a gravidez ela foi acidental. E isso não quer dizer, ou seja, a existência de um filho não quer dizer que a relação marital vá ter sucesso necessariamente. Agora, mesmo que não seja filha, você casou muito nova, eu entendo que 16 anos é uma idade ainda de muito pouca experiência de vida para entendermos o que seria uma vida de casado, mas fato é que você foi lá e se casou. Agora, num momento, ele passou a apresentar mudanças de comportamento e te tratando de forma extremamente humilhante, chegou por vezes a te agredir. Olha, aí a coisa começa a ficar muito pior. Por quê? Porque qualquer tipo de agressão de um homem em relação a uma mulher é algo intolerável. Se ele está te agredindo verbalmente, se ele está te ameaçando, se ele está te maltratando, ou pior, se ele chegou a te bater e continua com esse tipo de prática, sempre nós temos que orientar a não aceitação da violência contra a mulher. Se ele está te batendo, se está te agredindo, se está te ameaçando, denuncie. Nós temos que acabar com essa moléstia, essa praga que está presente em muitos lares brasileiros chamado de violência contra a mulher. Isso é intolerável. Então, você está perguntando como deveria fazer? Se você está com esse desejo mesmo de separar, se não vê nenhuma possibilidade de retorno a esse casamento, ou se você de repente até já propôs isso, mas infelizmente não vê como, eu entendo que a primeira coisa seria apresentar uma denúncia contra esse sujeito por ter te agredido, se isso de fato tiver acontecido. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e que eu procuro orientar os meus pacientes e o pessoal daqui do blog, todas as pessoas quando estão convictas de que querem se separar, ou seja, esgotaram as possibilidades de diálogo com os parceiros, esgotou-se a tolerância e a viabilidade mínima da convivência entre os dois, realmente precisamos de pensar em separar. Agora, algumas pessoas se separam de forma equivocada, de forma impulsiva, simplesmente abandonam a casa, somem, não dão notícia nenhuma, e às vezes quando isso começa a entrar na esfera jurídica, essas pessoas que tiveram esse tipo de conduta acabam tendo prejuízos, às vezes, inclusive de ordem financeira. Então, se isso já está consolidado dentro de você, o primeiro passo é procurar um bom advogado para que esse advogado te oriente em quais são os passos necessários, sobretudo se você tiver filho, se esse minha aqui é um filho, uma filha, melhor dizendo,
para que você não meta os pés pelas mãos e, consequentemente, não complique ainda mais uma situação. O fato dele falar que você não conseguiria nada sem ele, nossa, eu fico pensando assim, como que uma pessoa pode ser prepotente a esse ponto, né? Será que ele se acha a última Coca-Cola do deserto? Ele se acha o rei do Brasil e se acha acima do bem e do mal porque você só vai conseguir se dar bem na presença dele? Não acredite nisso. Todos nós temos potencial para construirmos as nossas vidas do ponto de vista social, profissional, afetivo, financeiro, espiritual, físico, relacional e todos os outros. Portanto, se essa decisão já está consolidada dentro de você, essas são as orientações que eu, pelo menos, julgo serem as mais adequadas no seu caso, ok? Então, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo post.